Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quinta-feira, dia 27 de novembro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Você sabe a diferença entre o apóstolo Pedro e Judas Iscariotes? Talvez neste momento você já se perguntou: poxa, mas espera aí, tem muita diferença entre Pedro e Judas. Porque Judas ficou conhecido por conta da sua traição a Jesus Cristo. Não foi isso? Mas, se nós lermos o texto bíblico, nós vamos nos deparar com o fato de que, da mesma forma, Pedro também traiu Jesus. Sim. Jesus, inclusive, predisse esse acontecimento. Na hora que Jesus mais precisava, quando ele estava sendo preso, levado para aqueles eventos que culminariam na crucificação, Pedro falou: olha, eu nunca vi Jesus na vida. Pedro também traiu a Cristo. Todavia, meu irmão, minha irmã, a diferença principal entre ambos é que, enquanto Pedro se arrependeu, Judas foi consumido pela culpa. A palavra diz que Judas sentiu-se totalmente culpado posteriormente por aquilo que aconteceu com Jesus, assim como Pedro também. Tanto é que, conforme relata o capítulo 21 do Evangelho de João, Pedro voltou a pescar. Isto é, Pedro largou tudo, largou o ministério, jogou a toalha. Só que, meu irmão, minha irmã, quando Jesus tem aquele reencontro com Pedro, Pedro se permite ser perdoado. Pedro recomeça. Pedro é lavado da sua culpa. Da mesma forma que o rei Davi sentiu-se culpado, mas ele também se permitiu ser perdoado. Olha só o que Davi escreveu no Salmo de número 51, do versículo 1 ao versículo 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Nós estamos falando de Davi, que cometeu o adultério.
e que deu fim à vida de um dos seus soldados mais fiéis, Urias, pois ele elaborou um plano maligno para tentar encobertar o seu pecado de adultério. E aí um pecado levou ao outro, um abismo chamou o outro. Ao tentar encobertar o seu pecado de adultério, Davi cometeu outro pecado que foi dar fim à vida de Urias. Então, assim, não foi pouca coisa que Davi fez, não. Não foi um pecadinho, não, como diz o outro. Por isso que Davi escreveu essas palavras, que o pecado dele estava sempre diante dele. Em outras palavras, os erros de Davi estavam sempre o assombrando. Talvez, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo neste momento, cometeu erros no seu passado, seja um passado distante ou um passado próximo, e esses erros ficam ali martelando na sua mente. Esses erros insistem a te atormentar, você se sente culpado, você carrega um peso de culpa. Porque a culpa é como se fosse um fardo, um piano nas costas, não é mesmo? O que eu quero te dizer hoje é que, da mesma forma que Davi foi perdoado, da mesma forma que Pedro foi perdoado, também há perdão para você, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz que, mediante o verdadeiro arrependimento, o Senhor nos perdoa de todo pecado. Para você ter ideia, quando se fala de Davi e Pedro hoje, são dois dos maiores heróis da fé. Quando se fala de Davi, remete-se ao fato dele ter vencido o gigante Golias, ou então a ele ter sido o melhor rei de Israel. Quando se fala de Pedro, a primeira coisa que vem na mente é o ministério de Pedro. Pedro andando sobre as águas, a sombra de Pedro curando, Pedro ouvindo de Jesus que ele recebeu uma revelação do céu. A primeira coisa que vem à mente, quando se fala os nomes de Davi e Pedro, não são os erros que eles cometeram, mas sim os acertos dele. Por quê? Porque eles seguiram em frente. Por mais que os erros de ambos possam ter atormentado eles em algum momento, eles se abriram para o perdão, eles se permitiram ser perdoados. E quando eu falo se permitiram, se abriram, é porque a Bíblia é clara. Deus está pronto para nos perdoar. Basta nos arrependermos, mas nós nem sempre estamos dispostos a receber esse perdão. Porque às vezes, talvez, nós consideramos o nosso erro grande demais. Do tipo, não é possível que Deus vai me perdoar disso. Meu erro foi muito grande. Ei, não tem erro muito grande que Deus não possa perdoar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz a palavra do Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, mediante o verdadeiro arrependimento, Deus perdoa os nossos pecados. E dessa forma, você pode viver sem culpa. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.